A cidade de Patos é encantadora. Está localizada na mesorregião do Sertão Paraibano, distante 307 quilômetros da capital João Pessoa. A população estimada pelo IBGE é de 105.531 habitantes, polarizando um total de 22 municípios. Segundo a história, a denominação de Patos originou-se do nome de uma lagoa, hoje aterrada. O slogan de Morada do Sol ele é bem patente, né? Basta permanecer em Patos por algum momento. Estamos, inclusive, coincidentemente, em uma das épocas mais quentes, onde nossa temperatura oscila entre 32 e chega até a 40 graus, dependendo exatamente do mês, do ano e das características que também mudam com relação a climas, né? Então, essa titularidade de Morada do Sol é exatamente por conta dessa nossa temperatura, desse sol causticante que nós temos aqui. Eu digo até que se Patos tivesse uma praia, seria a cidade mais habitada do mundo. Agora é bom que se frise também que a origem de Patos não foi a aspectos de denominação com relação ao astro-rei, mas nós temos Patos na denominação exatamente porque tudo começou em torno de uma lagoa. Naturalmente, o catolicismo foi o elemento primordial da fundação do município de Patos, como de muitos outros municípios. Por outro lado, também nós estamos vivenciando nesse momento, eu diria que o aniversário da elevação de Patos à categoria de cidade, que foi através da lei de número 200 de 1903, mas nós temos uma data muito mais importante do que essa e que, coincidentemente, ela não é referenciada, ela não é celebrada, que é a emancipação política de Patos, que dista de 1833, quando nós tivemos a instalação da primeira Câmara Municipal de Vereadores. E aí as pessoas perguntam, e qual a diferença de cidade para município? Naquela época era apenas a quantidade de vereadores. Os municípios eram administrados por 9 vereadores e as cidades, ou as vilas, melhor dizendo, eram 9 vereadores e as cidades, 2 vereadores a mais. As vilas eram administradas por 7 vereadores e as cidades eram administradas por 9 vereadores. Era a única diferença que existia, mas tinha autonomia e tudo mais. Então, naquele momento, em 1833, nós deixamos efetivamente de pertencer a Pombal. Depois de 66 anos, passamos a ter, então, a nossa independência política, sendo administrados pela Câmara Municipal, porque era naturalmente o único poder, e por ser o único poder dessa instância, era também a Câmara Municipal que tinha a atribuição de administrar o município, a vila, naturalmente o município de Patos. Damião Lucena é um dos historiadores mais renomados da região. Conhece a história da cidade como a palma da mão. No último sábado lançou mais uma de suas obras, Patos de Todos os Tempos, que conta as façanhas e marcos da Morada do Sol. Olha, o livro Patos de Todos os Tempos é o primeiro material, digamos, efetivamente didático sobre a história do município. Nós partimos do século XVI, naturalmente com algumas referências ainda a século XIV, século XV, porque tomamos como base exatamente o descobrimento do Brasil. E eu confesso que foi uma pesquisa extremamente cansativa, demorada, às vezes enfadonha, mas altamente, digamos assim, nos deixou assim com um sentimento de uma curiosidade tão grande que eu não imaginaria hoje, se fosse ontem, quando eu comecei, que chegaria a tanto. Então, nós fizemos uma parte relacionada à briga entre índios e brancos. Nós descobrimos fatos extraordinários e que era dúvida, naturalmente, com relação ao entendimento das pessoas, né? Achavam que aqueles grandes personagens eram únicos quando reportavam-se, por exemplo, a família Oliveira Ledo, e muita gente não sabe que existe um personagem chamado Manuel de Garro, que ele é muito importante para a colonização de Patos. Ele é sobrinho de Vidal de Negreiros, e ele não veio aqui para a região de Patos com o objetivo de colonizar Patos. Ele queria o ouro do Vale do Piancó, mas não conseguiu ultrapassar a força dos indígenas. É bom que se frise também que os brancos nunca venceram os índios. Houve sim um acordo de cavalheiros depois de lutas sangrentas, e somente assim é que nós conseguimos a nossa colonização. Tem um Manuel Araújo que veio também da Bahia, e que tudo isso está narrado no livro. Depois a gente parte para a fundação de Patos, os cearenses que aqui aportaram,
o Paulo Mendes, que é tido como o precursor, porque foi ele que praticamente começou a construção da capela de Nossa Senhora da Guia, que a partir de então teríamos o início da convergência de todas as pessoas que, movidas pela fé, desejavam residir próximo a uma capela porque achavam que estavam mais próximos de Deus.